Vamos nessa jornada cósmica descobrir o que são neutrinos? Você tem que saber. Os neutrinos são como uma ponte para superar limitações. São partículas subatômicas extremamente leves e sem carga elétrica. Pertencem ao grupo dos leptons, como os elétrons, mas interagem muito pouco com a matéria. Existem 3 tipos: neutrino do elétron, do muon e do tau. Foram propostos em 1930 por Wolfgang Pauli e detectados pela primeira vez em 1956. São tão penetrantes que bilhões atravessam seu corpo a cada segundo sem causar nenhum efeito perceptível. Benefícios e aplicações dos neutrinos. Embora ainda estejam sendo estudados, os neutrinos já oferecem grandes contribuições científicas. Astrofísica e cosmologia ajudam a entender o funcionamento das estrelas, supernovas e até a origem do universo. Detecção de eventos cósmicos, por atravessarem grandes distâncias sem serem desviados. São usados para estudar fenômenos distantes, como buracos negros e galáxias remotas. Geofísica. Os chamados geoneutrinos ajudam a investigar o interior da Terra e os processos radioativos que ocorrem lá dentro. Tecnologia emergente. Cientistas estão explorando o uso de neutrinos para comunicação em ambientes extremos, como no espaço ou em locais subterrâneos. Apesar de não serem usados diretamente em nosso dia a dia, os neutrinos são chaves para desvendar os mistérios do cosmos e podem inspirar novas tecnologias futuramente. Os neutrinos são mesmo intrigantes, e o Super Kamiokande, no Japão, é um dos lugares mais incríveis do mundo para estudá-los. O que é o Super Kamiokande? É um observatório subterrâneo de neutrinos, localizado a 1 quilômetro abaixo da superfície. Dentro de uma antiga mina na cidade de Ida, Japão, o detector é um tanque cilíndrico gigante com 50 mil toneladas de água ultra pura, cercado por mais de 13 mil sensores de luz, chamados fotomultiplicadores. Quando um neutrino interage com a água, ele pode gerar uma partícula que emite um flash de luz chamado radiação Cherenkov, que é captado pelos sensores. Por que esse detector é tão especial? Ele é capaz de detectar neutrinos vindos do Sol, da atmosfera, de reatores nucleares e até de supernovas distantes. Em 1998, foi lá que cientistas observaram pela primeira vez a oscilação de neutrinos, provando que eles têm massa, menos uma descoberta que rendeu o Prêmio Nobel de Física. Recentemente, o detector foi aprimorado com gadolínio, um elemento que ajuda a identificar neutrinos de supernovas com mais precisão. Neutrinos de supernovas mensageiros cósmicos. Quando uma estrela explode em uma supernova, ela libera bilhões de neutrinos em poucos segundos. O Super Kamiokande está constantemente monitorando esses sinais, que podem revelar como estrelas morrem, como buracos negros se formam, e até novas leis da física. Esse tipo de pesquisa é como ouvir os sussurros do universo, e cada neutrino captado é uma pista sobre os mistérios mais profundos da existência. Neutrinos têm massa. Antes, se acreditava que eram partículas sem massa. A descoberta das oscilações de neutrinos provou que eles mudam de tipo 1. Para isso, precisam ter massa. Isso levou a uma revisão do modelo padrão da física. Neutrino de energia recorde. Em 2023, cientistas detectaram o neutrino mais energético já observado, com energia cerca de 1000 vezes maior que as partículas geradas pelo maior acelerador do mundo. O LHC, ele foi captado por um detector no fundo do mar, próximo a Sicília. Neutrinos galácticos. O Observatório Sekub na Antártida confirmou a existência de neutrinos vindos da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Isso abre uma nova janela para estudar os processos cósmicos que ocorrem perto de nós. Conexões com matéria escura. Pesquisas recentes investigam se os neutrinos podem interagir com partículas chamadas mediadores neutrinofílicos, que talvez estejam ligadas à matéria escura. Isso pode revelar novas forças da natureza ainda desconhecidas. Modelos teóricos avançados. Cientistas estão desenvolvendo novos modelos para explicar a massa e o comportamento dos neutrinos, como o mecanismo SISO, tipo segundo, e simetrias modulares. Esses modelos ajudam a prever como os neutrinos se misturam e evoluem. Essas descobertas mostram que os neutrinos são muito mais do que partículas. Fantasmas. Eles são mensageiros cósmicos que carregam pistas sobre os primórdios do universo, a estrutura da matéria e até fenômenos que ainda não compreendemos. Detectar neutrinos é como tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade. Essas partículas quase não interagem com a matéria. Então os cientistas precisam ser criativos e precisos. Vamos entender como esses detectores funcionam. Princípio básico da detecção: os neutrinos raramente colidem com átomos. Mas quando isso acontece, eles podem gerar partículas carregadas. Essas partículas viajam mais rápido que a luz no meio, produzindo um flash de luz chamado
radiação Cherenkov. Detectores captam essa luz com sensores ultrassensíveis, chamados fotomultiplicadores, que registram o momento e a direção da interação. Estrutura dos detectores são construídos em locais subterrâneos ou submersos, para evitar interferência de raios cósmicos e outras fontes de radiação. Usam grandes volumes de material, como água pura, gelo profundo, água pesada, argônio líquido. Por que são tão grandes? Como os neutrinos são extremamente evasivos, é preciso toneladas de material para aumentar a chance de uma interação. Mesmo assim, apenas alguns neutrinos são detectados por dia, entre bilhões, que atravessam o detector. Esses detectores são verdadeiras janelas para o universo invisível, e cada flash de luz captado pode revelar segredos sobre estrelas, buracos negros e até a origem do... Os neutrinos são produzidos em diversos lugares do universo, alguns bem próximos, outros a bilhões de anos-luz de distância. Vamos explorar as principais fontes de neutrinos. Fontes naturais. O Sol é a maior fonte de neutrinos que atinge a Terra. Eles são gerados durante a fusão nuclear no núcleo solar. Cerca de 65 bilhões de neutrinos solares atravessam cada centímetro quadrado do seu corpo a cada segundo. Supernovas. Quando uma estrela explode, ela libera uma quantidade imensa de neutrinos em poucos segundos. Esses eventos são cruciais para entender a formação de elementos pesados e buracos negros. Raios cósmicos, partículas de alta energia vindas do espaço colidem com a atmosfera da Terra, gerando neutrinos atmosféricos. Big Bang. Logo após a criação do universo, uma grande quantidade de neutrinos foi formada. Esses são chamados de neutrinos relictos, e ainda estão viajando pelo cosmos. Fontes artificiais. Os reatores nucleares. Durante a fissão nuclear, são emitidos neutrinos. Eles são usados em experimentos para estudar suas propriedades. Aceleradores de partículas. Cientistas criam feixes de neutrinos para estudar como eles mudam de tipo e interagem com a matéria. Fontes geofísicas. Interior da Terra. Os chamados geoneutrinos são gerados por elementos radioativos, como urânio e tório, no manto terrestre. Eles ajudam a entender o calor interno da Terra e sua estrutura. Essas fontes mostram como os neutrinos estão em toda parte desde o coração das Z. Os neutrinos, apesar de sua aparência fantasmagórica, são candidatos fascinantes quando pensamos sobre as origens do universo, as leis ocultas da natureza e até a simetria entre matéria e antimatéria. Estrelas até o núcleo do nosso planeta. Este tema é fantástico. Aposto que você nunca tinha ouvido sobre ele. Então valorize o esforço. Compartilhe com seus contatos. Dê like e comente abaixo o que achou do tema. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Agradeço com carinho.